Olha, outro assunto que vai repercutir bastante aqui no Recife, e aliás, no Brasil inteiro, pelo que eu vi, essa é uma homenagem que não vai acontecer só no Recife, não vai acontecer em outros lugares, eu acho que é até do mundo inteiro, é que várias pontes vão ser rebatizadas com o nome de Nelson Mandela. Aqui no Recife, o diretor, se ele encontrar aí, eu coloquei 2 fotos da ponte que vai ser reinaugurada com o nome de Nelson Mandela aqui no Recife. É a Ponte da Boa Vista, a famosa Ponte de Ferro. Ela vai ser rebatizada com o nome de Nelson Mandela. E olha que homenagem importante, uma das pontes mais emblemáticas, né, da nossa história. Ela vai receber esse novo nome. Agora, por quê? Qual a importância disso? Qual a importância de uma homenagem para alguém como Nelson Mandela aqui no Recife? Olha aí, ó, tá aí a Ponte de Ferro, linda. Acho que tem outra foto também dela bem de frente. Isso, essa foto é lindíssima, né? São fotos do Diário de Pernambuco que estão disponíveis na internet. Ó, linda, linda demais a nossa Ponte de Ferro, né? Que fica lá no centro do Recife, liga a Rua da Imperatriz, a Rua Nova, sobre o Rio Capibaribe, e ela tem sido cenário de muitos eventos, inclusive por conta dessa estrutura belíssima que ela tem. Deixa eu chamar a Deise Rodrigues, do projeto Ubuntu. Toda sexta-feira ela está aqui com a gente para falar sobre os assuntos relacionados ao combate ao racismo, algo que tem que fazer parte da nossa rotina, gente, o tempo inteiro. A Deise vai falar sobre esse e outros assuntos também, para a gente poder entender a importância dessa homenagem, né, Deise? Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Isli. Bom dia a todos, todo mundo que está nos ouvindo. Muito feliz de mais uma sexta-feira estar aqui com você. A gente é que fica feliz com a sua aula. Teve gente que colocou aí no comentário, eu adoro a aula da Deise. E realmente é uma aula que você dá para a gente, Deise. Obrigada, privilégio ter você aqui. Deise, bom, e essa Isli, homenagem... mostra que a nossa linguagem está sendo acessível, né? E muitas vezes a gente entende o racismo de uma forma tão complexa que as pessoas não conseguem se aprofundar, se aproximar dessa temática. Então, quando alguém diz que está conseguindo entender aquilo que a gente está passando, é um sinal muito positivo e que a nossa linguagem está se tornando acessível. Isso é ótimo. Isso é muito bacana. Deise, Nelson Mandela faria amanhã 102 anos, não é isso? Isso. Nossa maior referência, Isli, dentro da filosofia Ubuntu, dentro da academia Ubuntu, Nelson Mandela é nossa maior referência, porque ele lutou em combate ao racismo pela não violência. E é isso que a gente acredita. A gente não acredita que a violência e nenhum grupo sobre o outro, nessa hierarquia, independente de quem esteja em cima, independente de quem esteja sendo oprimido, é a solução ideal. E um questionamento que Nelson Mandela nos fez, diante de toda a sua vida, era: como eu posso não desumanizar quem me desumaniza? Então, isso aqui é bárbaro do discurso dele, né, Deise? Muito forte. E ele passou, Isli, 27 anos preso, porque ele foi de encontro ao apartheid, né, que era um regime segregacionista lá da África do Sul, e aí ele foi contra esse sistema, e por ser contra esse sistema, ele pegou prisão perpétua, e ficou 27 anos preso. E dentro da prisão, ele disse que se transformou em um outro homem. Por quê? E aí a gente faz alusão às pontes agora. Ele entendeu que ele precisava conhecer a outra margem. Ele precisava conhecer o que eram chamados de inimigos. E através do diálogo, ele começou a entender, a estudar o idioma dos seus carcereiros, a sua cultura. E ele começou a perceber que aquelas pessoas também são humanas, também têm as suas dores, também têm as suas angústias. Então, essa alusão, esse ato simbólico que a gente faz em homenagem a Mandela, é porque ele foi um homem que conseguiu ligar os opostos. E ele sempre nos disse que nós não temos medo quando conhecemos a outra história, quando conhecemos o outro lado, né? Porque nós criamos uma ilusão do que é o outro. Engraçado, Deise, que esse discurso dele, inclusive, ele vai de encontro até ao que o próprio povo dele queria, né? Porque o povo dele
que estava ferido, machucado, revoltado, tinha sido humilhado, o povo queria a guerra, vamos para cima, vamos combater o inimigo, né? Vamos destruir o inimigo. E ele dizia, calma, não é assim. A gente precisa se aproximar e convencê-los de que eles estão errados e não simplesmente atacar. Isso eu acho formidável no discurso dele. Eu queria até sugerir para o pessoal, nesse fim de semana, quem está procurando filmes para assistir, descansar, alguma coisa, os filmes são maravilhosos, né? Os filmes que contam a história dele, inclusive um que tem como Morgan Freeman como o protagonista, dizendo justamente isso. É o que fala do rugby, não é isso, diretor? É um filme que fala sobre... E Invictus, pronto, exatamente. Já ia pedir para o diretor se ele conseguir achar aí o banner para a gente mostrar aqui, a gente já traz essa recomendação para vocês. Ele usa o esporte, né, Deise? Aqui como no Brasil, o futebol é a paixão nacional, lá na África do Sul era o rugby, né? Um esporte que... O rugby era o esporte de brancos. Então, mas era o principal na África do Sul, não é isso? Para os brancos. Ah, pronto. Era o símbolo do apartheid. Esse esporte se tornou um símbolo do apartheid. O marido, inclusive, que entende tudo de esporte, está me corrigindo aqui pelo seguinte: ele disse que era o principal esporte no país para os brancos, né? Porque era um esporte inglês e a África do Sul foi colônia inglesa. E ele usou justamente esse esporte para juntar todo mundo e trazer união para os povos. Então, isso é belíssimo, né, Deise? As táticas dele... Ah, tá aí, ó. Esse é o banner, né, do filme Invictus. A tática dele de paz, né, Deise? Era fantástica. Não era tática de guerra, era tática de paz, né? Não, e era uma estratégia muito inteligente, Ido, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, que mundo cor-de-rosa, né? Que mundo fictício ele vivia de achar... Não, ele era muito estratégico e muito inteligente. Ele entendeu que o perdão era a principal arma. Porque o que é que ele dizia? Enquanto você nutre ódio, você fica fraco, você fica vulnerável. Quando você perdoa, você consegue... Não é um perdão de esquecimento, de somos todos iguais. Não. É para que a gente enxergue as nossas diferenças. E para que a gente consiga celebrar a diversidade. Porque ser diverso, gente, não é ruim. Isso é muito importante que a gente diga. É saudável. Ser diverso, qual é o problema? A gente hierarquiza essas diferenças. Então, existe um padrão de bom e um padrão de ser ruim. Existe uma religião boa e existe uma religião que é ruim. E eu estava acompanhando o seu, já desde o início do seu programa, Aide, e você falou de duas temáticas que são bem importantes, que é a violência contra a mulher. E se a gente for fazer um recorte nessa violência, as mulheres que mais sofrem violências e que são assassinadas são mulheres negras. E se a gente for falar numa perspectiva de religião, Isla, eu tive até uma live essa semana, e eu queria que todos que estão aqui nos ouvindo se respondessem a essa pergunta, se questionassem. Se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, você já presenciou algum culto, alguma missa falando sobre racismo? E aí, por que eu faço essa pergunta aí? Boa pergunta, nunca vi. Isso. A invisibilidade para alguns temas é uma forma da gente reproduzir. Por isso que a gente sempre bate na tecla, a gente não pode combater o que não tem nome. Então, muitas vezes, esse discurso de somos todos iguais é uma forma de não discutir os assuntos. Não tratar, e né? Dizer que da sua... Eita, será que a gente perdeu aí o sinal da Deise? Que pena. Diretor, vamos ver se a gente consegue reconectar a Deise. Poxa, ela estava falando, né, de uma forma tão relevante, tão importante, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Assuntos que precisam... Pronto, Deise, voltou, vai. Chega, estava triste, porque você estava falando sobre algo tão importante, né? Assim, o fato de que muitas vezes a gente esconde esses assuntos, né? Exato, Isli. E isso é muito importante, que nós que estamos dentro de uma religião, que a gente faça essa cobrança. Porque se você olhar para os bancos da igreja, para os bancos de templos, existem pessoas negras ali que estão sofrendo
diversos tipos de discriminação, muitas vezes dentro da própria igreja, e não tem oportunidade nem visibilidade de falar sobre isso. E o que é que a gente escuta? Não, para Deus somos todos iguais, e somos, mas aqui somos homens, e para os homens nós ainda não somos iguais. Então, escolas, empresas, igrejas que não falam sobre isso é uma forma de invisibilizar. E essa invisibilidade é uma estratégia muito cruel do racismo, principalmente no nosso país. Tanto que ele é velado, né? Ele é tratado como brincadeira, como mimimi, como coisa da sua cabeça. Deixa então, pra lá, né? Deixa disso. Exatamente, exatamente. Então, Mandela é muito estratégico, entende? Não é algo romântico. Ele quer uma nação arco-íris, em que todos estejamos juntos, porque ele acredita na dignidade humana de todas as pessoas e que a quantidade de melanina da sua pele não te fala do caráter que tu vai ter e nem do nível de inteligência que você tem. Então, mas não é algo fictício, é algo real. Né? A gente busca a igualdade, Isli, pela equidade. Eu preciso dar mais para quem precisa mais e menos para quem precisa menos, para que a gente alcance a igualdade. A gente pode pensar no muro, né? Um muro de 1,50 m. Quem tem 1,40 m precisa de um salto. Quem já tem 1,60 m não precisa de ajuda. Entende? Verdade, então, é nessa... Verdade. Por isso que é importante a gente entender o que são cotas raciais, por que surgem, o que são ações afirmativas, porque, gente, não é baseado em achismo. E eu bato muito nessa tecla, sabe, Isli? Quando a gente está falando sobre vidas humanas, quando a gente está falando sobre justiça social, achar alguma coisa é muito perigoso. Porque a gente não cria nenhuma política pública com ato. A gente cria com base, a gente cria com dados. Opinião sou eu gostar de arroz e você de macarrão, Isli, né? É verdade, eu gostar de vermelho e você de preto. É verdade. Racismo mata, né? Desigualdade de gênero mata. Feminicídio é a morte de uma mulher por ela ser mulher. Racismo é a morte de uma pessoa porque ela é negra. Então, assim, são coisas muito amplas e que a gente precisa olhar com a dimensão que essas situações nos pedem, sabe? É a gente se aprofundar um pouquinho mais e, de fato, só emitir uma opinião quando a gente tiver dados que comprovem. Muito importante, Deise, muito importante você falar sobre isso. Então, essa ponte ser rebatizada com Nelson Mandela, ela vai fazer muita gente refletir sobre essa ponte, sobre o que é ser ponte, sobre como nós podemos ser pontes, né, para assuntos tão importantes, né, Deise? Incrível, Isler. Esse momento vai estar acontecendo em vários países do mundo. Aqui no Brasil vai estar acontecendo em Recife, em Piracicaba e em São Paulo. Mas teremos pessoas na Guiné-Bissau, Cabo Verde, Portugal, Timor-Leste, Espanha, Peru, Colômbia, enfim. Várias pontes no mundo inteiro. E esse ato, gente, é um ato simbólico que a gente pede autorização da prefeitura, né? Então, a prefeitura, a DIRCOM, nos autorizou. Estamos em um momento de pandemia, então é muito importante que a gente fale isso. Não vai haver aglomeração. Nós vamos estar em 8 pessoas que representam a academia aqui no Brasil. Certo. Vamos colocar uma faixa rebatizando de forma simbólica essa ponte hoje e amanhã, que é o aniversário de Mandela. E vamos estar de máscara, enfim, todas as orientações sanitárias importantes estarão sendo cumpridas. Vamos distribuir adesivos, né? Vamos falar um pouco de Mandela, com todas as precauções necessárias, porque Isli ser antirracista está na linha de frente, né? Como a gente vem falando sempre em todos os programas. Então, Nelson Mandela, por ser nossa maior inspiração dentro da filosofia, essa busca pela empatia. Gente, você não vai passar por todas as dores do mundo, você não vai passar por todos os problemas do mundo, mas, enquanto ser humano, o mínimo que a gente pode fazer é ser empático. E ser ubuntu é ir de encontro à cultura da indiferença, ou seja, Isli, o que você passa, a sua dor, ela me importa. E eu vou fazer algo para que isso seja minimizado em você. Isso, para o Ubuntu, é empatia. Não é sentir o que o outro sente, porque é humanamente impossível, a gente não vai sentir. Você, enquanto uma mulher branca, não vai sentir na pele o que uma mulher negra sente, mas você pode ser empático. Né? Você pode fazer alguma coisa para minimizar aquela dor. Então, é isso que a gente acredita. Esse é o maior ensinamento que Mandela nos fez. Enxergue o bem no outro. O outro é um humano.
tem dignidade humana, por mais que você não concorde com ele, mas ele é humano. E essa humanidade é algo que a gente leva muito em consideração, é a dignidade humana das pessoas. Então, Mandela é nossa inspiração. Tem muitos filmes que vocês podem estar lendo. Tem livros falando sobre Mandela. Tem um livro. Eu tenho um livro sobre as cartas que ele escreveu na prisão. Isso. Esse livro aqui. Amplia aí, diretor, para a gente ver bem esse livro aí da Deise. Construir Pontes Ubuntu. Esse livro, ele não tem aqui no Brasil, mas a gente disponibiliza o PDF dele, tá? Pelo site da academia, academiadelíderesubuntu.org. Você consegue ter acesso a esse livro que fala sobre os princípios da filosofia, que conta diversas histórias de Mandela também, Isli. Então, fica aí uma dica, mais uma dica aí para todo mundo que está nos ouvindo. Que legal, que legal. Deixa eu compartilhar o livro que eu tenho dele aqui, ó. Foi um livro cartas que ele escreveu. São as histórias, né? Na prisão. E é interessante como até esse período difícil para ele transformou em conhecimento, em sabedoria e compartilhou, né, com tantas pessoas. Deise, obrigada mais uma vez por estar aqui, é sempre um privilégio. Como várias pessoas já disseram, eu repito e assino embaixo, é uma aula que você dá para a gente aqui toda sexta-feira. Obrigada, é um privilégio te ouvir. Que bom, Isli. E como eu sempre estou reforçando, repito novamente, eu estou à disposição. Eu acredito que a educação é a nossa principal arma. Então, vocês podem me encontrar na rede social do projeto, mandem direct para mim, não tem pergunta que não pode ser feita. Eu já fui a pessoa que está do outro lado, que não tinha conhecimento sobre isso, e que repetia também essas frases. Então, quando eu falo, para que a gente não repita, não somos todos iguais, e eu não vejo cor, foi porque eu fui uma pessoa que repetiu isso. E eu percebo hoje, Isli, o quanto esse argumento é raso e não condiz com a realidade. Por isso que eu sempre me coloco à disposição. Para mim, não tem pergunta que não pode ser feita. Façam perguntas que a gente encaminha aí vocês para um conhecimento mais profundo a respeito do tema. Isli, muito obrigada mais uma vez e até a próxima sexta. Obrigada, Deise. Até a próxima sexta. Um beijão para você. Bom fim de semana. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, gente, esse evento simbólico, né, acontecendo no mundo inteiro. Vou até pedir para a Deise mandar para a gente fotos e vídeos, para na segunda-feira a gente mostrar aqui como foi esse momento, né, tão especial, tão emocionante, da Ponte da Boa Vista ser rebatizada com o nome de alguém que literalmente construiu pontes entre as pessoas, né? Isso é muito importante.